vai deixar Não de haverá existir. continentes mais, né? Amém. Amém, pastor. Já apresentei o pastor, então. Pastor Sávio Nunes, que está aí servindo a Deus fielmente, perto de Campinas e aí no entorno. Tudo aí pertinho, né, pastor? Eu anotei Espírito aqui. Santo são 3 cidades, tá? Espírito Santo do Pinhal, Uhum. Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, né? São João da Boa Vista. E Santo Antônio do Jardim. É uma região maravilhosa aqui, Uhum. muito boa mesmo, turisticamente Ótimo. falando. É um E você desafio formou grande. Formei na FADBA, Você formou na FADBA, em teologia, né? Lá na Bahia, né, pastor? exatamente, Formou 2019. 2019? Ah, legal. 2019. Ótimo. Uma bênção. E é casado com a irmã Maria Nunes, que está servindo a Deus junto com você aí também nessas cidades que você Isso. citou. E, Está na faculdade agora, acabei de deixar ela. ah, Faz é? história. Ah, legal. Legal. É E, historiadora. Ela vai usar a história para pregar também. uau. Bênção, hein, Que pastor? maravilha. Bênção de Deus. Então a gente se conheceu, entramos em contato, convidei o pastor Sávio Nunes para fazer essa live. E hoje nós temos o título, né, dessa live. Vamos começar, pastor? Vamos. O título da live hoje, né, é a validade da lei moral, tá? E antes de começar a live, eu posso fazer uma oração para que Deus te capacite e use Com para certeza. você responder algumas perguntas. Eu também aqui, tá bom? Vamos orar? Convido todas as pessoas a curvar as fontes para a gente falar com Deus. Oremos, Santo e Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 3 que você é um Deus tão poderoso que para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes primitivos e rompe os outeiros eternos. Senhor, Tu és poderoso. Glorificado seja o Teu nome entre as nações, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, use o pastor Sávio, Senhor. Coloque as palavras certas na boca dele. O Senhor colocou as Tuas palavras na boca de Jeremias, capítulo 1, verso 9. Estendeu a Tua mão, tocou a boca dele e disse: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Faça como o Senhor fez outrora com Jeremias, agora com o pastor Sávio Nunes, Senhor. Coloque as tuas palavras na boca do seu servo. Ajude, ó Pai, como dizer, o que dizer, no momento certo de dizer, para que as vidas sejam transformadas, Amém, Senhor. edificadas, que a tua palavra seja exaltada. Amém. Neste momento, ó Pai, perdoa os nossos pecados se te ofendemos no dia de hoje, ó Pai, nos perdoe, somos pecadores e falhos, mas temos aqui bastante pessoas com a gente na live que se estão aqui, ó Pai, com certeza foi o Teu Santo Espírito que trouxe neste momento. Então nos use, Senhor, é o meu pedido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, pastor? Amém, amém. Vamos para Amém. Vamos cima. Eu tô com a Pastor, Bíblia aqui, viu, você pessoal? tá? Eu tô com a minha aqui A também. gente, eu acho que é interessante a gente não responder só assim, vamos abrir a palavra de Deus e convidar o pessoal de casa também a abrir a Bíblia, né? Nos meus evangelismos, André, eu não coloco o texto bíblico na tela. A gente tem um recurso visual, né? Maravilhoso, mas eu já fiz muito evangelismo desde que formei e assim, eu coloco só a referência bíblica lá no slide. E é tão Hum. legal quando as pessoas vão folheando a Bíblia que faz aquela zoada de um lado É pro outro. um barulho tão E aí gostoso, né? vai ter aquela demora, o pessoal vai abrindo de um lado, vai abrindo do outro e vai aprendendo. Quando você passa ali na quinta, sexta noite já, sexta lição, a pessoa já vai sabendo o Antigo Testamento, ó, os evangelhos ficam por aqui. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Você Amém. ensinar a Bíblia para Amém. as pessoas. O meu trabalho, eu tô com 39 estudos Eu bíblicos. vejo as fotos no seu Instagram, você E, zoando a Bíblia com o pessoal, né? Que lindo. e é maravilhoso demais dar Bíblia para as pessoas. Tem sido uma experiência enriquecedora, né, de verdade. É maravilhoso. Vamos começar então. Vamos, Partiu. vamos começar, pastor. Vamos. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pastor, a live nossa, né, cujo título é A Lei Moral de Deus, né, se ela ainda está em validade. Aí eu queria começar a fazer uma pergunta. A Bíblia Certo. diz, né, pastor, é um texto conhecido na teologia, é 2 Pedro capítulo 1, verso 21. A Bíblia fala que profecia alguma, nunca, jamais, né, pastor, Foi foi dado dada por por particular vontade. elucidação. Isso, por vontade humana, mas, entretanto, foram homens santos que foram movidos, né, por parte de Deus, pelo seu Espírito, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a gente crê assim, né, pastor? O cristianismo crê que a Bíblia foi escrita, sim, movida pelo Espírito Santo, mas por homens. Mais de 40 homens escreveram a Bíblia, 66 livros. Mas, pastor, ó, que curiosidade interessante, vocês que estão acompanhando a gente aí.
tem uma parte da Bíblia, e apenas uma parte que não foi escrita por autores humanos, né, pastor? Isso está lá Exatamente, Êxodo 31:18. 31:18, pastor, isso mesmo. Êxodo 31:18 fala que Deus, tendo acabado de falar com ele, Moisés, deu 2 tábuas do testemunho, tábuas de Escrito. pedras escritas pelo dedo de Deus. Pastor, fala pra gente aí, pastor. Então, Deixar claro. o método de estudo da Bíblia de muitas pessoas que se dizem ser cristãos, evangélicos, no modo geral, católicos, tem sido muito discutido nos comentários dos nossos vídeos aqui no perfil, porque apesar de termos uma Bíblia só, mas existe muita dúvida nas pessoas do que pode, o que não pode, o que eu retiro, o que eu não coloco, e o que está escrito lá em Apocalipse 22:18 e 19 fica esquecido, que eu não posso nem acrescentar e nem tirar nada. Nem acrescentar, nem tirar. E aí você falou o seguinte, que tem uma parte da Bíblia que não foi autor nenhum, inspirado nenhum. Ainda que não tivesse e fosse alguém inspirado por Deus com a nosso entendimento da revelação e inspiração, eu deveria seguir, com certeza. Porém, essa parte da Bíblia, ela tem sido tão atacada nos últimos anos, né? Na história, se você pegar a história da era cristã, desde Adão, passando ali pelos profetas. Quando a pessoa ia contra a palavra de um profeta, ela estava indo contra o próprio O Deus. próprio Deus, né, pastor? Né? Então você vai vendo ali que no período mais crítico de Israel, quando eles foram cativos para a Babilônia, eles tinham esquecido da lei. E a lei que se referia à idolatria, nossa, os primeiros mandamentos se referem à idolatria. O povo foi punido pela idolatria. Então eles tinham se esquecido ou rejeitado a lei moral. E você vê isso se repetindo em várias eras. E se você Sempre. pega. Aí você pega também o livro de Daniel, que vai dar uma base para isso. Você vê que é propósito de Satanás que isso aconteça. Foi predito para Daniel, né? Que ele ia pegar a verdade, ia lançar por terra, ia pisar, e o que ele fez ia prosperar. E uma outra parte de Daniel 7:25 diz que ele ia mudar os tempos e as leis. Pastor, peraí, você falou algo muito interessante aí. Então, chegou à conclusão aqui que tem uma parte da Bíblia só que não é de autoria humana, foi escrito, né, pelo dedo de Deus. Essa parte é os 10 mandamentos. Sim, pastor? E Exatamente. você falou que, eu entendi errado, ou você falou que a parte que Satanás mais odeia é os 10 mandamentos, Não, então? você entendeu certíssimo. Ele ataca a lei moral. Você pode prestar atenção dos pecados que são os pecados gerais do povo, que leva a Deus a tomar uma atitude, tem de ver com promiscuidade, por exemplo, e está na lei O 7º moral, mandamento, né? isso, Você vê a desonra dos pais, claro, está na lei moral de Deus. tá na lei Então, moral. o juízo de Deus, eu vejo só um parênteses aqui, uns comentários aí que eu recebo. Ai, você vai ser julgado pela lei, mas todos seremos julgados com a Todos. régua da lei. A lei de liberdade que Tiago, irmão de Jesus, disse, né? Então, assim, e graças a Deus que temos essa lei para nos julgar, para nos dar um parâmetro. Então, quando a pessoa comenta que nós seremos julgados pela lei, parece já está na mente deles que é algo ruim. Já está na mente das pessoas hoje que a lei é algo pejorativo, que é algo ruim, que é algo que ataca, que oprime. Então, assim, Satanás ele conseguiu desenvolver muito bem ao longo de 6.000 anos uma luta pesada contra a lei de Deus. Pastor, você Pesada. falou aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, mas me arrepiei aqui, por quê? Quando você falou da lei como instrumento de proteção, sabe? Que você falou que Satanás tem atacado a lei, eu lembrei de Isaías capítulo 5, que é uma canção de forma de profecia, de canto, entre Jesus Cristo e o povo de Israel. Né? Jesus Cristo canta assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Né? Jesus Cristo é o amado e a vinha é Israel. Ele continua dizendo: o meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Jesus Cristo tinha uma nação num lugar que manava leite e mel, num lugar estratégico, perfeito. Só que a primeira coisa que essa parábola fala, essa profecia fala, que Jesus fez com essa nação, o verso 2 de Isaías 5 fala: cercou-a, sabe? Né? A primeira coisa, protegeu, sabe? E é assim,
Por que que ele protege? Ora, porque ele ama. Porque ele nos deu os 10 mandamentos. Então ele fez muitas outras coisas com a vinheira, né? Com a sua vinha. A Bíblia fala que tirou as pedras, edificou um alár, edificou uma torre, abriu um lagar, sabe? Ele fez muitas outras coisas, plantou de vides escolhidas, mas a primeira coisa que ele fez foi providenciar uma proteção. E é isso, então, pastor, os 10 mandamentos, a gente poderia dizer que é um muro de proteção, uma Sim, na verdade, cerca. até o entendimento israelita, judeu, eles criaram outras leis ao redor dos 10 mandamentos, que muita gente até critica, né? 613 Isso. leis ao redor, apenas ali, e só do sábado eram uns 90 e alguma coisa, só para proteger o quarto mandamento. E assim, a intenção é maravilhosa disso aí. Por quê? Por que que eles criavam outras pequenas leis para que eles ficassem cercados de não transgredir a lei do Senhor ali, os mandamentos intocáveis de Deus, tá? Só que eles acabavam exagerando na dose. É por isso que eu digo assim, tudo que é bom, se for até exagerar demais, se torna ruim, Torna-se ruim. né? Então, olha só, Satanás conseguiu fazer com que o povo escolhido de Deus tornasse algo que é perfeito, que a lei de Deus, Davi fala em 19:7 dos Salmos, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, Amém. que Satanás fez? Ele pegou o próprio povo seleto, que é o povo de Israel, fez com que esse povo exagerasse na dose. Não Que tinha que. Tá estratégia, vendo a hein? balança aqui, ó? Ó, eles exageravam na dose de guardar a lei, criando várias outras, impondo as coisas. E isso aqui é que as pessoas estão questionando hoje. As pessoas elas estão questionando a maneira que se impõe a guarda da lei e principalmente outras leis que a gente tenta desvencilhar isso. Enfim, então o que que a gente tá vendo aqui? Satanás, em vários momentos, de várias maneiras, de vários aspectos, ele está atacando diretamente a lei do Senhor. Diretamente a lei do Senhor. Por quê? Ele não conseguiu tocar no sacrifício genuíno de Cristo. Isso é inegociável. Hum. Só que até nisso, se a pessoa fala contra a lei, ela está tocando no sacrifício de Cristo. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que sacrifício? Pastor, então é por isso que ele está atacando tanta lei, né, pastor? Tem um propósito, né? Tem um propósito, porque aí eu vou, sem lei, eu vou tornar o sacrifício de Jesus um sacrifício barato. Algo que eu Lembrando, posso brincar com isso. lembrando, inclusive, que Jesus morreu justamente porque a lei não poderia ser revogada ou tirada, né? Seria muito mais, se a gente pensar de uma forma bem assim, simples, seria muito mais fácil, né? É Deus perdoar Adão e Eva, dizer, ó, pode retornar aqui para o Jardim do Éden, perdoar Satanás e um terço do céu, sabe? Mas porque Deus disse, e Deus não é homem para mentir, né? Como a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 19, tendo ele falado, cumprirá, né? Ele deu a ordem para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, verso 17. Eles desobedeceram a essa ordem e pagaram a consequência dessa desobediência. Então, justamente por a lei, né, ter que se cumprir, como Romanos capítulo 8, verso 4 nos diz, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós, que não vivamos segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Como a lei cumpriu em Jesus Cristo, porque cumpriu. Por isso que ele falou na cruz, né? Está cumprido, está Telestai. consumado. Exatamente. Como a lei cumpriu em Jesus Cristo, porque a lei não... Olha, gente, isso aqui é forte demais. Jesus morreu porque a lei tinha que ser cumprida. A lei é tão santa como Cristo, que é a lei. Então, ele teve que morrer por isso. E a Bíblia diz em Romanos 8,4, eu citei aqui, que a lei também deve ser cumprida em nós. O preceito da lei deve ser cumprido em nós. Mas, pastor, isso que você falou é muito forte. Então, é A por... pessoa tem erros de semântica, erros de linguística, erros de interpretação. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas já estão indo na Bíblia com preconceitos, preconcepções. A gente vai na Bíblia fazendo inferência. A gente pega a nossa carga histórica, teológica, herética, por que não, né? E a Uhum. gente vai ler o texto bíblico já com essa lente. Então, quando
Davi diz assim, desvenda os meus olhos para Para que que eu eu possa veja, ver, para para que que eu eu possa veja. enxergar. Isso. É óbvio que ele está pedindo, Senhor, me esvazia, para que eu consiga contemplar as maravilhas dos teus preceitos e mandamentos. Amém. Então, a gente precisa entender que a lei, ela não foi revogada em Jesus, que foi o texto que você começou, né? Você falou que ia ali citar Mateus 5,17, 5:17. e esse texto, ele, eu não digo que ele sozinho, ele vai desmistificar isso, né? Mas ele vai nos dar um entendimento que até as palavras de Jesus, André, as pessoas estão questionando. Até as É palavras de incrível, Jesus. né? Jesus falou, eu não vim revogar a lei, os profetas. Quando ele fala lei, os profetas, a gente tem que ficar claro que é a Bíblia hebraica, né? A Torá. Porque não tinha até então, né, o Novo Testamento, certo, pastor? Isso. A gente chama, assim, eu sou apaixonado pela cultura hebraica, né? A Bíblia hebraica está aqui que está segurando o meu, Deixa eu aqui, ó, tá vendo ver. aí? Ah, tô vendo. Aham. Bíblia hebraica. Isso. Ah, Então, ah, a gente tem que entender que há muitas referências, infinitas referências, né? Cara, quando eu digo infinitas, é aquilo que a gente pode mensurar em um ano. Não dá para estudar tudo em um uhum, ano. Eu uhum, digo, é uma vida para você fazer as uhum. conexões. Só se tu botar na IA, né? Na inteligência artificial. Aí você consegue. Aí ajuda um pouco, né? É, mas se você passar o ano todo vendo o que está no novo, onde está no antigo, o que está no novo, onde está no antigo, o que está no novo, onde está no antigo, você vai passar uma vida fazendo isso. Entendeu? Porque os apóstolos, Jesus, os evangelistas, né, que escreveram sobre Jesus, até mesmo os pais da igreja, depois do primeiro século, todos eles se referiam à Bíblia hebraica. Né? Jesus falou que dele estava escrito, quando estava ali no caminho de Emaús, estava escrito na lei, nos salmos e nos Nossa. profetas. Inclusive, nesse caminho, né? Ele falou para os discípulos à noite. A Bíblia fala que, começando por Moisés e descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Gente, isso é forte demais, sabe? Então, o que o pastor falou, em nome de Jesus, escutem. Você queira ser Não, adventista ou não, sendo adventista ou não, escute. A é, Bíblia, o Antigo Testamento, quem que é o personagem principal do Antigo Testamento, na sua opinião, pastor? o personagem principal do Do Antigo Antigo. Testamento ou da Bíblia hebraica, né, é Isso. Gênesis 3,15, a semente Aleluia. prometida. Porque a partir dali, todos esperavam o Messias, todos aguardavam, todas as profecias messiânicas de todos os profetas, o Salmo 2, o Salmo 8, Provérbios capítulo 8, falando da sabedoria, Sim, tudo, tudo, absolutamente tudo, tudo aponta para tudo. Cristo. A Ja- Os fundamentos de Deus, os mandamentos não começam no verso 3. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então os mandamentos falam de redenção. Deus tirou o povo do Egito. Amém. Quem usou Moisés? Foi Deus. Foi Jesus Cristo. Parece que as pessoas não conseguem entender que Jesus Cristo é pré-existente. Ele já existia antes de nascer. Agora, tem perguntas que eu até falei para ele aqui, que a gente não vai conseguir responder. Ah, você falou pra quem? Falei Você para falou pra quem? você no áudio Ah, lá. falou pra mim, foi, né? Foi mesmo. Cara, sobre a encarnação de Jesus. Eu Grande tenho uma, mistério. não, tem uma pergunta aqui no. Eu botei todo domingo à noite ou segunda-feira, eu boto uma caixinha de perguntas. Tem uma pergunta ali, que morreu na cruz, foi fulano ou foi ciclano? Então, cara, tem perguntas que não faz sentido, que Jesus vai responder para nós. Quem sou eu? Sou um miserável, sou o pó, diz a Bíblia. Eu não estou aqui para responder todas as perguntas, Todas. tem perguntas que eu não sei, cara, né? Então, Pastor. assim, Uhum. pode falar, a gente tem essa noção, né, da importância da lei. Então, e só para finalizar esse texto de Por Mateus favor. 5,17, eu tenho uma colinha, Você tem tá? uma Que eu não sou igual o colinha? André, não. Eu Ô, não sou igual o pastor, André, não. Eu sei você um é. pouquinho, mas o André sabe bem mais que eu. Não, sei não, sei não. Pastor, é porque você comentou isso aí não estava nem no script, né? A gente nem conversou sobre falar que Jesus era o personagem principal do Antigo Testamento.
Mas já que esse assunto foi abordado, eu lembrei aqui que isso é sensacional. Você citou a primeira profecia, Deus mostrou para Adão, foi revelado que da semente, né, sairia aquele que deveria subjugar, destruir, uma vez por todas Satanás, e Romanos 16 fala que o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e isso, né, aconteceu na cruz, e vai acontecer de novo quando Satanás morrer, em nome de Jesus, depois do milênio. Amém. Mas continuou, pastor, e acredito que Gênesis 49, verso 10, a Bíblia fala que o cedro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló e todos o adorarão, sabe? E fala que ele amará a sua jumenta, filha de jumentinho. Então, assim, para Jacó foi revelado que Jesus viria. Você citou Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 18. Deus disse para Moisés, suscitar-lhes-eis um profeta após mim, que era Jesus Cristo. Então, a todos os profetas, e aí eu termino com um dos meus versos preferidos da Bíblia, que está em Jeremias, capítulo 23, versos 5 e 6, que é sensacional, que a Bíblia fala, levantarei a Davi um renovo justo. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, ele reinará. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. E este será o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Jesus Cristo é a nossa justiça. Ele foi profetizado de Gênesis a Malaquias. De Gênesis a Malaquias. Sim, Sabe de pastor. uma coisa? Ah, As pessoas nos julgam, adventistas, sétimo dia, de não amarmos a Jesus por causa que guardamos a lei. De não falarmos da graça de Jesus pelo fato de obedecermos os mandamentos ou tentarmos obedecer, até porque 100% ninguém consegue. não. Mas não é por causa disso que eu vou dar isso como desculpa e não vou guardar. Isso, não, de forma Mas alguma. as pessoas dizem para nós, oh, vocês têm que pregar da graça, vocês têm que Pregar da pregar disso. graça, isso Tem é que... heresia. Cara, que coisa. A lei representa esse caráter maravilhoso de Jesus, né? Só Sim. vou refletir aqui com a gente uma coisa. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e dá Uhum. entendimento aos sábios. Romanos 7 diz que sem lei era impossível o pecado existir. E sem o pecado, para que graça? Se eu não estou Você pecando. tira a lei da Cara, você equação, sabe não tem qual é o pecado. perigo? O perigo de uma pessoa, seja ela de qualquer denominação, seja qual for, falar que não existe lei, sendo que a Bíblia diz que se não tiver lei, não tem pecados, a pessoa não peca das duas umas. Ou ela já está salva, garantida e para o céu, pode ir agora se quiser, ou ela está rejeitando o grande sacrifício de Jesus, mesmo vivendo em pecado e sendo julgado não sei pelo quê. Porque é o seguinte, Boa. ó, todos os dias, né, vem cá para nós temos pensamentos impuros. Às vezes a gente se estressa. Não é se estressar como algum ser humano, assim, irai-vos, mas não pequeis, né? Nossas emoções e tal. Não, a gente às vezes cria rancor de alguém, a gente cria picuinha. Sim. Cara, será que essas coisas não incomoda? Isso deveria nos incomodar. Opa, veio outro insight aqui agora. Fala, Posso pastor. falar? Claro, por Vamos favor. lá. Uhum. Rejeitar a lei de Deus é sim estar um pé de pecar contra o Espírito Santo. Que é o Ouça pecado bem. imperdoável, Porque né, pastor? Isso é forte, hein? eu estou rejeitando a lei, estou rejeitando a lei, estou rejeitando e me distanciando da verdade. Vai chegar um momento em que eu não vou conseguir ouvir a voz dele. Vai chegar um momento que eu vou estar tão distante, ele vai estar gritando, que Apocalipse 3:20, eis que Pastor, estou à porta e bato. você vê o insight. Você falou o Espírito da Verdade. Aí vem esse verso que eu tenho que falar. 1 João 5, acho que verso 4. É, Exatamente. é esse, né? Este é aquele que veio por meio de carne e sangue, não somente com carne, mas carne e sangue. E o Espírito que testifica dessas coisas, pois ele é o Espírito da verdade. Então, E o quando, aí, Espírito é o lá no Espírito da capítulo 15, vai verdade. 16, diz assim, quando este Espírito da verdade vier, ele vos guiará a A toda a toda verdade. Então, assim, a verdade. se eu não me permito conhecer a verdade de Deus como um todo, toda a Bíblia, eu estou me distanciando do Sim. Espírito Santo. E eu vou falar um negócio sério, gente, se tem um pecado que é imperdoável, é abandonar as milhares de chances que Deus está nos dando. Deus dá uma, não
é uma, nem duas, nem três chances, não. Ele dá infinitas chances. Pastor, Talvez essa live agora seja uma chance para alguém voltar os amém, olhos para a verdade. amém. Essa live agora talvez seja alguém que está aqui, que está rejeitando a palavra de Deus, a lei moral de Deus, que não foi Uau, abolida e precisa voltar hoje. uau. Hoje, a permitir que o Espírito Santo entre no seu coração, faça uma mudança. Olha, eu tive um mestre que ele faleceu, ele viveu 50 anos de ministério. Pastor e doutor Luiz Nunes, o primeiro doutor adventista formado no Brasil. E ele diz o seguinte: todos querem um Salvador que morreu de braços abertos, que diz que me perdoa, que me ama, que me aceita do jeito que eu sou. Mas poucos querem um Senhor. Querem um Senhor. Nos evangelhos, poucas vezes Jesus é referido como Salvador, mas 600 vezes ele é referido como Senhor. Uau. Porque Jesus Cristo, ele é o Senhor que precisa, onde nós precisamos nos submeter à sua vontade. É muito fácil aceitar um Jesus que me aceita, que me perdoa, que me ama. Isso é maravilhoso. Ele faz isso, ele é o nosso Salvador. Mas quando entra a totalidade da graça, que ele quer dominar a nossa vida, ele quer ser o primeiro, o último e o melhor da nossa vida, a gente não quer. Então por que hoje muitos pastores evangélicos, eu falo abertamente, não tenho medo de falar, não estão pregando a verdade, porque se pregar a verdade vai esvaziar suas igrejas. Esvazia. Pastor, eu vou continuar seu apelo. Posso falar um texto aqui? Pode continuar, pode falar. Você falou do Espírito Santo pertinente com a obediência. Veio um texto na minha mente que é um texto sensacional. Esse texto está em Atos, capítulo 5, verso 30. A Bíblia diz: Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus. Isso foi Pedro, cheio do Espírito Santo, no Sinédrio, sabe? Falando, exortando a lei de Deus. E ele fala: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o ressuscitou e o exaltou a príncipe governador de Israel. Aí, olha como é que ele termina. Escute em nome de Jesus. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo, a quem Deus ortogou, a quem? A todos os que lhes obedecem. Meu amado irmão, me escute em nome de Jesus. Você que está escutando o pastor Sávio, você que escutou o apelo que ele fez para você neste momento, falando para obedecer. Isso que ele disse é muito solene. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Chega um tempo que o Espírito Santo deixa de agir, porque a gente recusa a lei de Deus, recusa a obediência, banaliza o pecado. E Pedro disse aqui, escute Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou: e nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo, a quem Deus ortogou a todos os que lhe obedecem. Gente, o Espírito Santo, me escute em nome de Jesus, só é dado a quem obedece. Não existe isso de você estar cheio do Espírito Santo sem obediência. Você remove a obediência, você remove o Espírito Santo. Porque a lei de Deus é uma lei de obediência. É a única forma, sim ou não, que você mostra que você ama a Deus. Sim ou não, pastor? João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá no Novo Testamento, se não falarem da lei do testemunho, 14, não verão 15. a alva. 14, 15. Exatamente. É verdade. Se não falarem da lei e do testemunho, não verão a alva. Não verão a alva. Nós não estamos falando aqui de salvação pelas obras, porque nunca houve isso na Bíblia. Nunca a salvação foi pelas obras, sempre foi por substituição. Até mesmo na antiga aliança, um cordeiro morria representando o cordeiro de Deus. A antiga aliança não tem de ver com a lei moral de Deus. Onde a lei moral de Deus entra na nova aliança, vou para outro tema agora, tá? Onde a lei moral de Deus entra na nova aliança, ela é impressa no nosso coração, porque ela tem a finalidade. Alguém perguntou aqui, qual é o texto que as pessoas usam para dizer que a lei foi abolida? O fim da lei é Cristo. Não, a finalidade da lei é nos levar até Jesus. Fala sobre isso, pastor. Esse texto, tem um texto na Bíblia, né, pastor, que fala isso, que o fim da lei é Cristo. Exatamente. Né? Você pode comentar esse texto com a gente, por gentileza, pastor? A finalidade, a gente às vezes não entende, mas essa palavra finalidade também é usada pelo apóstolo Paulo. Quando fala do evangelho. Está em Romanos 10, 4, sim, pastor? Exatamente. O fim da lei é Cristo. Só que a gente precisa entender, o livro, aqui na minha cola só tem Romanos, tá, gente? É porque assim, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar muito bem o tema da graça, do evangelho,
e da obediência a Deus. Afinal, ó, o evangelho ele tem 4 faces. Eu tenho uma pregação sobre isso, mas isso aqui não é meu. Isso aqui eu aprendi com o Dr. Luiz Nunes, tá? Que já é falecido, viveu 50 anos de ministério. A Romanos capítulo 1, versículo 1 diz: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho pertence a Deus, né? Que testificou por meio dos seus servos nas Sagradas Escrituras. Os evangelhos só encontramos na Bíblia. Amém. Depois, a respeito do seu filho, ao qual da descendência de Davi veio em carne, como primogênito dentre os mortos. O evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Glória. E o verso 5 diz assim: agora sim, as pessoas entendem até aqui o evangelho. Até aqui está tudo claro. O evangelho é de Deus. Perfeito. Nós encontramos o evangelho na Bíblia. Perfeito. Ninguém questiona. O evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Perfeito. Só que as pessoas esquecem do verso 5. Porque o verso 5 diz assim: para a obediência por meio da fé. O evangelho tem uma finalidade. A finalidade do evangelho é nos tornar pessoas obedientes. Jesus falou para Maria, quando expulsou os demônios dela: vá e não peques mais. Quer dizer que Jesus vai chamar uma pessoa, um assassino, e não vai querer que ele mude de vida. Quer dizer que Jesus vai chamar uma pessoa que mente, que rouba, e vai trazer essa pessoa para o evangelho para ele continuar mentindo e roubando? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Nenhum. E todos os parâmetros morais do mundo está embasado na lei dos 10 mandamentos. Aleluia. Todas as razões morais estudadas nas grandes universidades, que inclusive rejeitam a palavra de Deus, estão baseadas na lei moral de Deus. Só conhecemos o que é moralidade porque conhecemos as tábuas dos mandamentos. Uau, isso é forte, hein, pastor? Não temos escolha, a gente precisa entender e valorizar isso. Davi escreveu o maior salmo, o Salmo 119. Ele é uma poesia. O Salmo 119, ele tem uma relação com todas as letras do alfabeto hebraico. Todas as letras, alfa. Então, assim, ó, Aleph, Bet, Gam. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai totalizando a lei de Deus. Todos os versos do Salmo 119, ele vai expressar a lei do Senhor. Olha. Por exemplo, o verso 9. Como poderá guardar o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? O verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Essa palavra escondi, isso aqui eu aprendi com o Alejandro Bulhon. Essa palavra escondi é a mesma atitude de alguém que cava um buraco para guardar um tesouro. Poxa, ele compara a lei de Deus com um tesouro que você esconde. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lindo. Não tem como eu rejeitar a lei de Deus. Não faz sentido. Posso fazer um comentário? Pode. Você citou, né? Eu estou até vestindo a camisa aqui, João 10, 15, que fala, 14, 15, desculpa, que se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Perfeito. Então, esse texto, sem nenhuma sombra de dúvida, que é o próprio Jesus dizendo, ele está afirmando categoricamente que ele guardou os 10 mandamentos. Sim ou não? Quando a gente vai para Salmos, você citou Salmos, eu lembrei aqui agora, Salmos 103, verso 20. Fala, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, sim? Valorosos, que executam as suas ordens e obedecem os seus mandamentos. Esse texto eu acho sensacional. Eu amo o Salmo 103. É lindo, lindo, sim ou não? Agora, vamos raciocinar aqui. A Bíblia fala, né, em Isaías capítulo 1, verso 18, vinde, arrazoemos, e Romanos 12, verso 1, um culto racional. Esse culto que a gente deve dar para Deus. Emoção não tem nada errado com emoção. A gente tem que dar glória, aleluia, e louvar, porque Deus, ele entra no nosso coração, ele comove as lágrimas, adorar. Mas o culto, principalmente, deve ser racional, com a nossa mente. Porque torna mais significativo o culto. Então, a gente acabou de ler 2 passagens, ou eu citei, desculpe, que fala que Jesus guardou os mandamentos, e a outra disse que os anjos guardam os mandamentos.
Você não precisa acreditar em mim. Anote, leia Salmo 103, verso 20. Então, vamos raciocinar. Sim ou não? Se os anjos guardam os mandamentos, que são santos, e se Jesus, que o Jesus, falta palavras para descrever Jesus. Se o próprio Jesus guardou os mandamentos, será que nós, Pecadores destituídos da graça, miseráveis. pecador... Vai, termina aí, pastor. Será que a gente não Não, precisa será guardar que esses mandamentos de Deus? nós, pecadores miseráveis, cheios de defeitos, nós que precisamos ser transformados pela lei? O apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz o seguinte, ó: mas em mim eu prefiro ser escravo da lei de Deus do que escravo da lei do pecado. Opa, parou. Paulo, em capítulo 7 de Romanos, quando fala da sua própria experiência pecaminosa, como um ser pecador, foi convertido, mas depois ele continua Sim. sendo pecador. Ele diz Aham. o seguinte, ó: eu não entendo o meu modo de agir, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, Não mas o mal que faço. eu detesto eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz o seguinte: eu prefiro ser escravo da lei de Deus. Há alguns comentários assim: ah, vocês ficam debaixo da lei, vocês ficam debaixo da lei. Paulo, ele amava ficar debaixo da Eu lei, dou ao glória. tal ponto que ele dizia o Isso. seguinte: eu quero ser escravo da lei de Deus, porque se eu não for escravo da lei de Deus, eu vou ser escravo da lei do pecado. Gente, Romanos, capítulo 7. Se eu não for escravo da lei de Deus, eu vou ser escravo de que lei, André? Pecado. Da lei carnal, do pecado, das Carnal. concupiscências da carne, que está lá em Gálatas, capítulo 5. Então, se eu não Ah, for pastor, e Jesus falou que aquele que peca é escravo do pecado, sim. Mas se o escravo. Filho, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Né? Então, certíssimo, pastor. Então, assim, liberdade, nós só encontramos, é até um paradoxo, e o evangelho é cheio de paradoxos. A liberdade vem pela obediência. Porque é o Sim. seguinte, isso aqui agora eu vou entrar na filosofia, tá? Vamos esquecer um Tá. pouquinho, rapidinho. Você vai sair desse tema? Não, Pastor, não, é ah, esse não. mesmo tema, Tá. é esse mesmo tema. Tá. É que você vai falar o seguinte, aqui existe na filosofia existe duas coisas, liberdade e segurança. Quanto maior liberdade, eu tenho menos segurança, né? E quanto maior segurança, eu tenho menos liberdade, né? Se eu quero andar lá no Rio de Janeiro, quero andar livremente ali, 1 hora da madrugada, segurando meu iPhone na mão. É minha liberdade. E onde é que fica a minha segurança? Lá embaixo, certo? Embaixo. Então, que liberdade é essa? Será que é uma liberdade boa? Vai me trazer benefícios essa Não. liberdade? Não. A liberdade verdadeira, ela nos dá segurança. Então, é o seguinte, quando eu entendo que eu sou livre, Hum. todas as poças, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Eu posso todas as coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é liberdade. Se tem uma liberdade maior do que ter domínio próprio, eu desconheço. Sim, não tem. Por isso que, como eu já até citei, o irmão de Jesus fala que a gente deve viver como pessoas que conscientemente sabem que seremos julgados pela lei da Exatamente. liberdade. A lei da liberdade. Então é o Lei da seguinte, aí liberdade. quando eu tenho equilíbrio, André, entre a segurança e a liberdade, eu vou entender, olha, eu posso fazer tudo que me vier na telha, mas, como Isso. Salomão disse, mais um dia Deus me pedirá contas. E essas contas pode ser, por exemplo, se estou na rua, eu vou ser assaltado, eu posso ser morto, né? Ser julgado aqui nessa terra, mas não somente nessa e também no juízo final, No juízo entendeu? final. Ô, Então, eu pastor. preciso Aham. entender essa questão da liberdade e segurança para eu dosar, ser uma pessoa Uhum. equilibrada, não querer fazer tudo que me vem à Uhum. cabeça. Né? A lei de Deus, ela nos assegura o quê? Poxa, se eu não vou ser idólatra, eu vou ter um dia para descansar minha mente, meu coração, para estar perto de Deus. Eu vou valorizar, ainda que eu tenha conflitos, eu vou valorizar os meus pais que me deram a vida, que me geraram. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, eu desconheço algo que nos traga tanta segurança. Estou seguro em teus braços. Quando o salmista falava estou seguro em teus braços, ele estava falando, olha, eu estou conseguindo te obedecer. Uhum. Sim. Pastor, você entrou num tema muito bom, da liberdade. É, a gente tem uma mente, e eu falo eu também, a nossa sociedade é muito greco-romana, que a liberdade ela é passiva de tudo. Você pode fazer tudo na sua liberdade. A liberdade te permite tudo. Isso está errado. Permite, mas me convém? Sabe? Aí é a questão. Apocalipse capítulo 20, verso 12, você citou que a gente vai ser julgado pelas obras. A Bíblia fala: vi também mortos.
postos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados um por um de acordo com as suas obras, né? E o próximo verso diz: deu o mar os mortos que nele haviam, a morte e o além entregaram os mortos que nele estavam. E fala de novo: e foram julgados um por um de acordo com as suas obras. Então, ao passo que somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo, nós somos julgados pelas obras, de acordo com a lei. Sim? Uma pausa aqui agora. Eu Aham, fui. Acho que foi o Espírito Santo falou: volta aqui nos comentários, vai ler alguma coisa. aham. Voltando aqui, o Ismael de Oliveira disse o seguinte: eu estou desviado, mas tenho certeza que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira na Terra. Amém. Olha, Ismael, volta para os braços de Deus. Jesus está com saudade de você. Não deixa passar mais nenhum dia. Davi disse o seguinte: mais vale um dia na tua presença do que 1000 lá fora. Por favor, volta. Não deixa nada te prender nesse mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Jesus tem um lar para você, para sua família. Eu não sei o que você está passando, o porquê você saiu, mas eu só sei de uma coisa: Jesus está de braços abertos hoje te esperando. Amém. Te esperando porque ele quer te ver no céu, ele quer te ver do lado dele. Ele já tem a sua coroa preparada, Amém. as suas vestiduras brancas já estão preparadas, Ismael. Não deixa passar mais nenhum dia. Esse mês mesmo, vai lá na igreja, procura o pastor. Não sei o que está acontecendo, se você está ali transgredindo a lei de Deus na questão do sábado, se você está trabalhando no sábado, ou se você está com problema na sua vida amorosa, eu não sei. Conserta a tua vida, porque Deus está te esperando. A gente não Amém. sabe, você pode voltar a qualquer momento, amigo. Volta, Ismael, por favor, volta para os caminhos de Deus. Só essa pausa, tá, André? Porque o Ismael falou que Claro. está meio desviado aqui. Que ele Eu queria volte para os caminhos de mandar um Deus. abraço para o Ismael também, né? Não te conheço, Ismael, mas somos todos filhos de um pai apenas, né? Cujo esse pai amoroso, ele te ama tanto. Acho que a gente não tem a compreensão de tanto que ele nos ama. Mas deixa-me te falar uma coisa. Ele fez um apelo ao seu coração. Eu quero fazer um apelo também para você. O amor, ele é demonstrado. A Bíblia diz que o Espírito Santo demonstra o seu amor com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo, sabe como ele demonstrou o seu amor por nós? Hebreus capítulo 2, verso 9, provando a morte por todo homem. Ismael, você já sentiu uma enxaqueca dura? Já teve um canal no dente sem anestesia? Nossa. Imagina essa dor e sentir por todas as pessoas na história da humanidade. Foi isso que Jesus sentiu. Porque a Bíblia fala que ele não morreu, ele provou a morte por todo homem. Ele sentiu a dor da morte, o aguilhão da morte, a tortura da morte, e isso por todo homem. Meu amigo, se fosse eu, minha cabeça explodiria. Jesus provou isso porque ele te ama tanto, Ismael. E ele Verdade. quer passar a eternidade com você. Então hoje, faça como um filho pródigo. É tão simples. O processo, a gente pensa que é difícil, né, pastor? O processo da santificação, da justificação. A Bíblia, meu amigo, para Pedro foi 2 segundos, salva-me, Senhor. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, o segurou. Para o republicano, foi 5 segundos. Ele não ousava levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito dizendo: "Se propício a mim, um pecador". Meu amigo, se quebre na presença de Deus. Ele em segundos ele te justifica. Amém. Não tem essa, meu amigo, de estar longe. Se você quiser, nesse momento você pode estar perto. É segundos você já está perto. Verdade. Ajoelha nesse momento, ore ao Senhor, clame ao Senhor, rasgue o seu coração, não a sua veste, que ele vai fazer uma mudança na sua vida. Pode Amém. continuar, pastor. Também pensa nos filhos, pensa na família. Deus quer usar você para salvar sua família. Deus quer salvar você para salvar seus filhos. Não deixa mais passar nenhum segundo longe de Deus, Amém. por favor. Amém. Vamos voltar aqui ao tema? Então, ó, nós já falamos favor. aqui da lei do Senhor Da perfeita, liberdade, que a lei, que sem lei não tem sem lei pecado, não tem que a lei pecado. não foi revogada, Jesus Uhum. falou lá em Mateus 5. Só um parênteses, Romanos 3, 31, né? Anulamos a lei Muito pela bom. fé de maneira Não, nenhuma. de maneira nenhuma. Antes Confirmamos. confirmamos a lei, né? Mas vamos para o assunto do Sim. remanescente. Ele não tem como. Pastor, eu Ah, queria te perguntar isso aqui, pastor. Quando Jesus manda guardar a lei, pastor, ora, que lei é essa? Quando ele manda guardar, que lei é essa, pastor? É uma ó, nova lei, vamos lá. né? Porque essa é uma pergunta interessante, né, pastor? Deus não muda. Primeira ponta. Então, assim, E isso está em Malaquias 3:6. Malaquias 3. Deus não muda, não tem variação de dúvidas. Quem é o homem, Isso. né? Para que minta, o filho do homem, para que visite. Então, assim, Deus
ele não faria uma coisa para se arrepender depois, né? Inclusive, a lei moral de Deus não tem de ver com assim, é algo estabelecido com a autoridade de Deus. Agora, o guardar a lei envolve a minha liberdade. Porém, o estabelecimento da lei não tem de ver com liberdade humana, livre-arbítrio. O guardar a lei, sim. E obedecer até a lei, sim. Agora, quando Deus estabeleceu a lei, foi pela autoridade dele. Porque aquilo representava o caráter dele. Tá entendendo? A lei, então, representa o caráter de Deus. Representa o caráter de Deus, com a autoridade de Deus, foi estabelecida por ele. Por isso que nós chamamos de lei moral, né? Escrita em tábua de pedra e agora no nosso coração, imutável. Beleza. E aí eu pego, com a minha liberdade, eu tenho opção de obedecer ou não, de seguir ou não. Também Deus nos dá essa liberdade. Isso é inegociável, né? Negociável. Agora, mentes inteligentes guardam, os anjos guardam a lei. O próprio Jesus guarda a lei, racionalmente. Então, assim, de que lei ele está falando? Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço, também vós guardareis os meus mandamentos, para permaneceres no meu amor. Palavras de Jesus. Jesus, ele não veio mudar a lei e nem os profetas. Porém, Jesus sim veio mudar a maneira de entender os mandamentos de Deus. Por quê? Lembra que eu falei que Satanás usaria até mesmo o povo escolhido de Deus para intensificar. Aí Jesus contou ali, ele falou, né? aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo em que os judeus estavam impondo logo depois do cativeiro era opressor. Guardar a lei era opressor. Observar o sábado era algo que oprimia as pessoas. E nunca foi finalidade de Deus oprimir. Pelo contrário, é a lei da liberdade, a lei que liberta. O sábado é o dia de se conectar com Deus e não o dia de eu ter medo de Deus. Dá para entender? Né? Então eles pegavam e massificavam isso. Então Jesus veio sim para quebrar paradigmas, mas não quebrar a lei. Jesus veio para mostrar a maneira correta de se observar a lei de Deus. E aí ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Ele diz, olha, eu tenho os meus mandamentos. Os meus mandamentos, eles são baseados no amor. Você tem os mandamentos lá, eles se resumem no amor de Deus. Só que eu fico fazendo essa pergunta depois que eu lancei esses vídeos aí, rebatendo o André Valadão, né? Fiz uma pergunta interessante. Falei, como não amar a Jesus e ao próximo sobre todas as coisas, né? Jesus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, ou como ele me amou, se não for através dos mandamentos de Deus, os 4 primeiros mandamentos e os outros 6 mandamentos. Porque palavras por palavras não adianta. Ah, não, olha o que mais tem de comentário no videozinho do sábado lá, que está chegando a 600 mil visualizações, é o seguinte, preciso guardar a lei, porque Jesus disse que é só amar. Eu amei, já era. Mas amei, já era. O que é, André? Amar é eu dizer, André, eu te amo, beleza? Cara, não é isso. João 14, 10. Não é isso, não é palavras, cara. Não são palavras, não são palavras. Eu citei que o amor, ele é demonstrado, né? O Espírito Santo, Jesus Cristo provando a morte por todo homem, Hebreus 2:9. João 3,16, o verso mais conhecido da Bíblia, Deus provou o amor, entregando num grande presente, Deus derramou para toda essa raça caída, nós ainda pecadores, o maior tesouro do céu. Você tem que imaginar na sua mente, todo o tesouro do céu foi derramado na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 2:9 que em Cristo reside toda a plenitude da divindade. Ou seja, a essência de Deus, a essência do Espírito Santo está na pessoa de Jesus Cristo, que é amor, sabe? Então o amor, ele é demonstrado, o pastor falou isso muito bem. O amor não é só falado. Tito, capítulo 1, verso 16, tem uma das palavras mais duras da Bíblia. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. O que é professar, gente? Professar é falar. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras, e obras entra a guarda da lei. Entretanto, o negam por suas obras, e por isso são
abomináveis e reprovados para qualquer boa obra. Não está falando de gente que não conhece a Deus, está falando de obras, de obreiros bíblicos, de evangelistas, sabe? Então não é só falar que ama a Deus, porque o amor, novamente, ele é demonstrado. Ele é demonstrado. Muito bem, pastor. Jesus é judeu. Jesus veio como judeu. Jesus Uhum. guardou os mandamentos de Deus. Até hoje, os mandamentos ainda são intocáveis, Uhum. são imutáveis, são eternos. Se essa verdade não é uma verdade absoluta, então todo o que eu estou acreditando, inclusive o evangelho, ele é uma grande mentira. Porque eu Sim. estou afirmando que Deus não é absoluto. Que ele muda. E qual segurança que eu tenho para acreditar que ele voltará, que é a profecia mais mencionada na Bíblia. Só em Apocalipse 22 aparece 3 vezes, esse que vem sem demora, verso 7, 12 e 20. Então, assim, que segurança que eu tenho para acreditar que ele vai voltar se ele muda? Ó, é Né? interessante aqui, ó, a Adriana está dizendo o seguinte, ó, então, porém, quando amamos, obedecemos, certo? Certo. Agora vamos ler de trás para frente. Obedecemos quando nós também amamos. Olha só, eu preciso demonstrar, Adriana, o meu amor às pessoas e a Deus de que maneira? Eu tenho que me perguntar, como? Como? É fazendo o quê? É rejeitando a lei? Não. De que maneira? É indo para a igreja? Não, isso é muito pequeno. Vendo os dízimos, isso é muito insignificante também, assim, no sentido de não ter algo concreto. Então, eu preciso me perguntar, de que maneira eu amo a Deus? De que maneira? E ele deixou escrito. Só que não foi o homem que escreveu, não foi profeta nenhum que escreveu, foi ele mesmo que escreveu. Êxodo Outra coisa, 31. eu preciso amar as pessoas como Jesus me amou. Ele disse que obedeceu os mandamentos do Pai. Então, ele amou as pessoas dentro da lei, né? Ele honrou a sua mãe, inclusive quando ele estava, olha, essa aqui é sua mãe. Olhou para Maria e disse para, ó, esse aqui é seu filho. Então, ele se preocupou com a mãe. Se isso daí não é obedecermos aos mandamentos da lei, dos 10 mandamentos, do testemunho das tábuas do testemunho, Se eu não sei. isso não é Porque amar, todas as evidências estão falando dali. Então, eu preciso ter consciência e deixar a Bíblia falar comigo. E não ir na conversa de não. pastor. E não ir na conversa de obreiro, de bispo, sei lá do que. Eu Pastor, preciso entender como ela é. Pastor, você entrou aí num tópico muito interessante. Você está falando agora do evangelho prático, né? Como que Jesus, Ah, na pessoa tá. dele, obedeceu à lei e sempre. A gente não encontra nenhum versículo bíblico de Gênesis Apocalipse que anula a lei. Aí, pastor, eu queria fazer um comentário, sabe? E já emendo com uma pergunta para você também. A gente começou a nossa live, a gente citou Mateus 5, verso 17, que Jesus disse bem claramente, não pense que eu vim revogar a lei dos profetas. Então, assim, se ele fala para nem pensar, quanto mais falar. E tem um tanto de gente falando aí que foi abolido. Ele fala para nem pensar, né? E ele fala que até, né, que haja céus e terra, não será removido, tirado, revogado, nem o i, nem o tio, sabe? Jamais vai tirar. Então, a lei, ele deu para ficar. É a lei Exatamente. eterna de Deus. Lei eterna é a lei moral. O que Deus deu para Moisés sempre existiu. Porque, como o pastor mencionou, é o próprio caráter de Deus. É santo quanto também Deus é santo. Aí, pastor, eu vou para Isaías, que eu acho que é um texto sensacional, pastor. Isaías, ele fala muito sobre o Messias. Eu acredito que é um dos profetas que fala mais sobre o Messias. É o evangelho dentro da Bíblia hebraica. Né? É o É a Evangelho. São Bíblia 66 dentro livros, né? é o evangelho dentro É da o Bíblia. Se resumo da Bíblia. toda a Bíblia fosse perdida, Né? e nós tivéssemos só Isaías, a gente teria todo o evangelho narrado. 66 livros na Bíblia e 66 capítulos do livro de Isaías, Fala né? E da termina morte, vida, tudo. nascimento, ressurreição, missão de Jesus, Uhum. nova terra, fala de tudo. E pastor, eu queria comentar, tem vários, né, textos que falam sobre o Messias. O mais conhecido é Isaías 53, que fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades, levado como cordeiro ao matadouro. É bem forte, né? Porque a Bíblia fala que quem creu na nossa pregação, sabe, que as pessoas nem queriam olhá-lo para ele, sabe, escondiam o rosto.
Que tristeza, tanta coisa que Jesus sofreu. Isaías 61 fala que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor. Mas Isaías 42, eu acho um capítulo sensacional. A Bíblia fala o seguinte no versículo 1: Eis o meu servo em quem me comprazo, o meu escolhido, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Não clamará, não gritará, não se fará ouvir a sua voz na praça, mas em verdade promulgará os direitos. E aí o versículo 7 fala da missão de Jesus. Todos esses versículos, meus amados irmãos, está falando da missão de Jesus. E o versículo 7 é sensacional. Mateus capítulo 12, essa profecia se cumpriu. Ele veio para abrir os olhos aos cegos, olha que lindo, tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem na cadeia. E Jesus Cristo fez isso, ele nos libertou do pecado, da prisão, sabe? Porque Satanás é um carcereiro que não deixa ninguém escapar. Ele nos libertou da cadeia de Satanás, da cadeia do pecado. Jesus Cristo nos libertou. Se Cristo te libertou, verdadeiramente sois livres. Ele curou. Muitas pessoas enxergaram, Mateus capítulo 12, a Bíblia fala que Jesus Cristo curou um cego e mudo, passando ele a ver e a ouvir. E toda a multidão se maravilhava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Então, todas essas profecias, né, pastor, se cumpriram. Aí, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me escutando, neste momento, eu te falo que o meu verso preferido de Isaías 42 é o verso 21. E não é preferido porque eu sou legalista, mas porque eu sou salvo, eu obedeço. Eu tenho um amor e a lei de Deus no meu coração. Eu tenho tanta gratidão que ele salvou um cara tão ruim como eu, um cara que quase calcou aos pés dos filhos de Deus, que cresceu na igreja, que abandonou a igreja, que abandonou Cristo, que por 10 anos prostituí os meus dons, que bebi, que fumei, que usei droga, que abandonei a Deus, que ele me resgatou e eu batizei, e agora eu penso nas coisas lá do alto, onde ele vive, não nas coisas daqui. E aí por isso que eu amo esse verso 21. A Bíblia fala que foi vontade de Deus, foi a vontade de Deus, gente. Foi a vontade de Deus enaltecer, glorificar e elevar a lei. Está escrito assim. Foi da vontade de Deus. 42, verso 21. Verso 21, pastor, abra lá. Isaías 42, 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça. Engrandecer a lei. Ô, pastor, o que é isso, pastor? Engrandecer. Olha isso. Engrandecer é aumentar, é gigantetizar. Nem sei se essa é uma palavra, mas é aumentar a lei e fazê-la gloriosa, amém, linda, santa, perfeita. Que texto tremendo, pastor, cara. Fala desse texto. Que texto maravilhoso, pastor, ó. Foi do agrado do Senhor e não de homens. Por amor à sua própria justiça. Se a justiça de Deus não é a graça de Jesus, eu não sei o que é. Então foi pela graça de Jesus, que é a manifestação da justiça de Deus, né? Porque a justiça de Deus é injustiça para nós. Porque como que um inocente vai morrer por um pecador? Isso é injustiça. Exatamente. Mas aos nossos olhos, para Deus é justiça, certo? Então, pela graça de Jesus, que é a justiça, né, do próprio Deus, foi do agrado dele engrandecer a lei e a tornar gloriosa. Cara, que texto. Engrandecer. Mas pastor, Jesus, você é cristão, acredita em Deus, acredita na pessoa de Jesus Cristo, acredita na pessoa do Espírito Santo, acredita na totalidade da Bíblia, mas ainda não foi convencido pela Bíblia da lei moral de Deus. Escuta isso, Jesus Cristo, ele engrandeceu a lei. Essa profecia se cumpriu em Mateus capítulo 5. Jesus falou várias vezes a frase: ouvistes o que lhe foi dito, não adulterarás. Aí Jesus discorreu vários versículos, engrandecendo, fazendo ela... Jesus, ele aumentou, ele engrandeceu, ele mostrou como é que a lei é linda. A gente vai pro céu pra quê? Pra continuar prostituto, mentiroso, ladrão? Não tô entendendo. Pastor, não tem raciocínio, não tem lógica. Gente, e o pastor falou isso, o pastor tá certo. A maior estratégia de Satanás faz estratégia todo dia, gente. A nossa luta não é contra carne, sangue e pessoas, não, senão seria fácil. Sabe? A nossa luta é contra Satanás. Certo. A Bíblia diz, dá 4 nomes para ele. Apocalipse 20, verso 2, Apocalipse 12, verso 9. Dragão, antiga serpente. Isso, o diabo e Satanás. O nome mais perigoso dele, isso é um assunto para outro tema. O nome mais
perigoso, sabe qual que é? A serpente, enganador, conversinha mole, astúcia, sabe? Mas Gente, eu vou ler um texto pra gente. por favor, pastor, E tá o onde? celular tá descarregando, eu acho que é um Ah, indício de a gente terminar a live. tá onde, pastor, o texto? João, 1 João. Eu também passei um tempo longe de Deus, mesmo nascendo na igreja desde pequeno. A minha, 1 João, né? minha primeira professora de teologia foi a minha avó, que me criou, inclusive. Então, assim, eu posso, assim como o André também, dizer que eu conheci desde pequeno. Que nem o jovem rico, lembra? Desde pequeno eu conheci o guarda. Mas é que eu estava tão distante de Deus e 1 João 2, 4 ao 6 diz o seguinte. Eu vou ler pra gente daqui a Bíblia, tá? O pessoal de casa, esse pessoal tá só citando da cabeça dele, não, tá? Depois tu confere, tu assiste a live, tu pausa, aí tu vai lá na Bíblia. Não tá falando da nossa cabeça, não, tá? Amém. Aquele... Pastor, como é que faz para rever a live? Tem como? Não, Tem, você né? vai... Fala pro Assim pessoal. que terminar, você vai salvar, compartilhando, né? Você vai compartilhar. Aí tu vai escrever, ó, o título da nossa live lá, né? A validade da lei de Deus. Aí tu vai marcar colaborador, aí tu me marca pra gente postar junto, eu e tu. Vai aparecer tanto no teu perfil quanto no meu, Assim que beleza? eu desligar Assim que aqui, eu te tu ligo então, pra você me apertar ajudar. no xizinho Tá. aí. Aí tu coloca um título lá embaixo, tu coloca umas hashtags, lei de Deus, Deus, Santo, uma coisa lá, tá? Vamos ler esse texto, que eu acho que eu tô com pouca bateria já. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Primeiro verso é esse. Então, aquele que diz assim, eu conheço. Gente, todos os evangélicos sabem de Êxodo 20. Todos, Deuteronômio capítulo 5. Todo mundo já viu. Se eu dizer eu conheço e não guardo, por qual motivo? Porque eu acho que foi abolida, ou porque eu acho que é do passado, ou porque eu só acredito no Novo Testamento. Não sei qual é o motivo. João está dizendo assim, se eu conheço e não guardo, eu sou mentiroso e não tem verdade em mim. Forte. Primeiro ponto é esse. Muito forte. Primeiro ponto. A gente precisa entender que esse texto diz que se eu não tenho os mandamentos de Deus na minha vida, eu sou um grande mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Eu sou filho de Satanás. É claro, pastor, é muito forte isso que você está dizendo. Mas eu não posso titubear nem para a esquerda nem para a direita. Aqui no meio, aqui, ó. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Qual é o outro lado da moeda, pastor? Vamos lá. Aquele, entretanto, verso 5, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, olha a palavra verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nossa, mandamentos e amor na mesma frase de novo. Entendeu? João, o discípulo do amor, ele era um homem totalmente raivoso, filho do trovão. Jesus foi transformando ele com um mandamento, gente. Jesus foi mostrando para ele, meu filho, você tem que ser assim, você tem que parar de ser raivoso. João está falando da experiência dele aqui com Jesus. Dele com Jesus. Tá entendendo? Diz o seguinte, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quando? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Pô, peraí. Jesus observou todos os mandamentos. Então, se o meu modelo é Jesus, eu tenho que seguir como Jesus andou. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que tinha em Cristo Jesus era obedecer o Pai. Era observar os mandamentos do Pai. Para permanecer no amor do Pai. Se o apóstolo Paulo me convida a ter os mesmos sentimentos de Jesus, por que eu vou ser rebelde? Por que eu vou sair por aí não querendo saber da lei de Deus? Acho que tem uma coisa que precisa falar nessa live para finalizar. Existe a lei civil que se aplica, algumas coisas a nós, outras não. São leis específicas para o povo de Israel no passado. Nós vivemos em outro país com uma outra cultura. Mas muitas coisas da cultura hebraica são válidas para nós, é maravilhoso. Nós temos a lei cerimonial, que foi escolhida por Deus, não foi lá no povo judeu, não. Isso aqui foi Gênesis Gênesis 3, acho que é 21, que diz que Deus fez roupa de pele, Adão teve que matar o cordeiro.
Então isso aqui foi feito antes de ter civilização alguma. Essa lei aqui foi cumprida em Jesus, porque João, o Batista, disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa lei que foi cravada na cruz, não matamos mais animais, porque aquilo era um símbolo do grande sacrifício do Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro naquele dia, inclusive, fugiu, foi embora, porque houve um grande terremoto. Não teve sacrifício naquele dia, foi o sacrifício de Jesus na cruz que aconteceu. O véu se rasgou, aí a pessoa Amém. diz: o véu se rasgou, outra dispensação, não preciso mais guardar. Meu Deus, o véu se rasgou, mas as tábuas dos mandamentos estão dentro da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo de Deus. Se o texto tivesse assim, e foi tirado da Arca da Aliança, e quebrado, e despedaçado os mandamentos de Deus, aí sim, mas não, o véu se rasgou. A aliança, inclusive, a aliança, o tabernáculo de Deus está na Nova Jerusalém. Nem entre os humanos está de tão santo que a lei, inclusive, não está mais nem em tábua de pedra, porque lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz que ele iria imprimir a sua lei no nosso coração. O coração é a palavra hebraica lev, ou do grego psique, é a mente. A mente, ele iria imprimir a sua lei na nossa mente, no nosso coração, no nossos... E é justamente onde ela fica cravada hoje. Então, assim, Exato. eu preciso Pastor, entender isso, né? seu celular está quase descarregando, mas você falou algo tão importante, pastor, tão importante. A lei de Deus, o véu rasgou-se, e a lei de Deus é totalmente eficaz como era antigamente e vai continuar sendo por toda a eternidade. Veja só, você citou aí o Antigo Testamento e o ritual do santuário, né? A lei de Deus estava no lugar mais santo, no Santo dos Santos. O que Exatamente. significa que o Santíssimo era mais santo que o Santo, por isso o nome Santo dos Santos. Deus, ele colocou a sua lei no lugar mais santo, que um sumo sacerdote entrava apenas uma vez no ano. E olha só que interessante. A Bíblia fala, em Êxodo capítulo 24, verso 9 e 10, que quando subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, eles viram Deus de Israel, sob cujos pés havia, sabe o quê? Uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. O profeta Ezequiel teve a mesma visão em Ezequiel capítulo 10. Anote esses dois versos. O seu lado passou está descarregando, mas anote e estude ele. Êxodo 24, verso 9 e 10 e Ezequiel capítulo 10, verso 1. Eles tiveram a mesma visão praticamente. Eles viram um trono azul. E o fundamento onde Deus pisa, azulzinho. O que isso significa? A Bíblia fala em Números capítulo 15, quando o povo de Israel pecou, como muitas outras vezes Deus puniu, quando roubou, uma pessoa morreu, quando adulterava, outras pessoas morriam. Agora aconteceu de ser o quarto mandamento, o homem foi apanhado, apanhando lenha no dia de sábado, mas Deus não pune o ignorante, aquele homem sabia que ele não devia estar trabalhando. Ele agiu deliberadamente, propositalmente, conscientemente. Ele infringiu o quarto mandamento, que é o maior de todos. Que Deus fala, lembre-se desse dia. E ele infligiu esse mandamento, que é a lei moral do caráter de Deus. E a Bíblia diz, em Números capítulo 15, verso 35, que então disse o Senhor, tal homem será morto. Toda a congregação o levará para fora do arraial e ele será apedrejado. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejou. E ele morreu como o Senhor ordenou a Moisés. Mas isso pesou o coração de Deus, porque a gente serve um Deus de amor, não um Deus da morte. Morte é Satanás, Hebreus 2:9. Jesus Cristo tornou-se carne e sangue para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo é morte, Deus é vida. A gente serve um Deus vivo. E Deus não queria que ninguém morresse mais. E sabe qual que foi a medida que ele tomou? A cor azul de novo. Ele falou, fala, Moisés, aos filhos de Israel e dize-lhes que no canto das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. E as borlas em cada canto presas por um cordão azul, que é a cor do trono de Deus. Agora escute, vou terminar aqui, escute. Sabe o que a cor azul significa? Abre a sua Bíblia, está lá em Êxodo. Êxodo capítulo, Números capítulo 15, verso 39, a Bíblia fala, e as borlas estarão ali, essas cores azul, para que vendo-as, vos lembreis de todos, não é 9 não, vos lembreis de os mandamentos do Senhor teu Deus e os guardais. Ô, gente, isso aqui é tão forte. E sabe como é que Deus termina? Deus termina falando assim, ó, não seguirei os desejos do vosso coração. Meu amado irmão, você acha que é o domingo? Sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhum textinho bíblico que fala do domingo.
Nenhum. É o primeiro dia da semana, assim que a Bíblia fala do domingo. Segunda-feira, o segundo dia. Tem nem nome. O sábado é o único que tem um nome, que está na lei de Deus, no centro da lei de Deus. E Deus fala para você nessa live hoje, em nome de Jesus, para de seguir o desejo do seu coração. Não seguirei os desejos do seu coração, não seguirei os desejos dos vossos olhos, após os quais andais adulterado. O seu coração, meu amigo, o meu coração fala de mim, a minha mente, os meus olhos. A gente é pecador, o que a gente vale? Olha Paulo, pai do cristianismo, quem ele era, miserável homem que eu sou. E ninguém aqui tem a santidade que aquele homem teve, que pregou tanto. E eu te falo, meu amigo, Deus fala para você hoje, para de seguir o desejo do seu coração. Eu falo com amor, para. Lembra dos mandamentos de Deus. Lembra? E lá em Apocalipse, você está falando, André, você está citando o Antigo Testamento. Lá em Apocalipse, um tanto de igreja falsa tem várias cores, mas não tem azul. Mulher em Apocalipse é igreja. E a Bíblia fala das igrejas falsas. Achava-se a mulher vestida de púrpura, escarlata e adornada de ouro. Tem todas as cores que tinha no estolo do sacerdote, na roupa sacerdotal, sabe? Escarlata, tudo que representa Jesus também é um tema para outro assunto. Tem um tanto de igreja que aceita a justificação, o carmesim. Outra coisa, a deixa eu falar. Sim, que tal a gente marcar a próxima live com esse tema? A lei e o remanescente. Você ia falar disso, né, pastor? E não deu tempo. A lei e Não, mas a gente fala na próxima, tá, que é um tema assim, muito complexo sensacional, também. Sim, porque se a gente não embasar e falar de maneira superficial, fica muito, sabe? Sim, então, eu acho que a gente pode até falar sobre isso. O remanescente, o povo remanescente e a lei de Deus. Já criou o título aí da live já. Né? Será que alguém que está aqui agora entraria com a gente na próxima segunda, quem sabe, para a gente falar aqui do remanescente de Deus, da profecia, né? Do remanescente da profecia e a lei de Deus? O que vocês acham aí? Se vocês gostariam de assistir essa live, me diz aí, comenta aqui embaixo aqui, ó. Só quem gostaria de estar aqui com a gente, ó. Tem Cristiano está dizendo com certeza o remanescente e a lei. Top, tá bom esse tema aí para a próxima segunda? Só me diz quem vem. Que nem Jesus, né? Tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Meu sogro e minha sogra, Cirlei Goezes, Edson Goezes, eu, lá assim, Fabiano, sim. Olha o tanto de gente, pastor. Sim, mas foi uma bênção, viu? Foi uma bênção. Vamos fazer uma oração só para a gente finalizar esse momento? Pastor, esse momento espiritual aqui. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Estamos à tua presença, Senhor, porque necessitamos de Ti. Somos infiéis e necessitamos da Tua graça. É verdade, Pai. Ser curados, Senhor. Precisamos que o Senhor nos lave, purifique. Amém. Por isso confessamos nossos pecados. Nós não estamos aqui para nos exaltar o Senhor, para exaltar a Tua palavra, para exaltar a Tua lei. É o Senhor que é santo, nós não somos santos. É o Senhor que é puro, nós não somos puros. É o Senhor que é magnífico, nós somos imperfeitos, incapazes até mesmo de sair por aí. Mas queremos, assim como o apóstolo Paulo, que o Senhor, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Queremos ser ousados nesse tempo em que vivemos para falar da Tua verdade. Por favor, nos usa, Pai, com o Teu Santo Espírito. Abençoa cada pessoa que assistiu essa live com a gente, que compartilhou com a gente, que escreveu, que comentou, que foi abençoado. Por favor, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa. Por favor. Senhor. Abençoa o André, que está lá nos Estados Unidos. Dê a ele cada dia um alvo missionário. Amém. Que cada dia ele entre em contato com uma pessoa para ouvir falar de Jesus, para ser ali transformado pelo poder da Tua palavra. Aqui também, Pai. Todos os nossos amigos, faça uma revolução, Pai. Use o Teu povo remanescente para pregar a última mensagem do advento, que Jesus Cristo vai voltar. Por favor, Pai, nos batiza com Teu Santo Espírito e nos dê um coração, tira de nós o coração de pedra e nos dê um coração de carne capaz de amar e de Te obedecer, Pai. Por favor, nós oramos agradecidos por esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Foi um momento especial. Mas peraí, vem aqui na oração. Tem um pedido de oração aqui, o Júlio. Olá, boa noite. Nesse momento vem aqui pedir oração pela minha prima Vilma, que está passando por situação muito difícil no hospital. E também sou grato por Deus, por Teu Espírito Santo. O Espírito Santo. Então é maravilhoso. Abençoa, Senhor, a Vilma em nome de Jesus, Pai. Cura ela.
Estenda a tua mão, faça a tua vontade sobre a vida dela, em nome de Jesus. Tem mais aqui também. Aqui, não é muita gente aqui, não dá nem para... Orem pelo meu filho Judson, viu aí, pastor? O último. O Judson também, Uhum. que o Senhor venha transformar a vida do Judson. Pede oração também pela saúde. Aqui, a Gilza, né? Acho que é Gilza, isso. Gilza, pede oração pela saúde. Gente, nós falamos da lei, falamos da palavra de Deus, mas a gente não pode negligenciar a oração. A oração eleva a gente até Deus. Deus, ele tem uma mensagem para nós cada dia, ele quer transformar, ele quer nos curar. Precisa confiar mais em Deus. André, foi um prazer enorme te Prazer conhecer. meu, viu, pastor? Obrigado por entrar em contato. Eu vou me programar para ir aí, tá bom? Eu e Tá minha bom, pastor. esposa. Tá E bom. eu quero ir aí te ver, te conhecer. No dia que você vier em São Paulo também. Vai ser um E prazer. que Deus continue abençoando a gente, sabe? De Amém. verdade. Conte comigo, Tá tá? bom. Eu sou assim, meio simples, às vezes não tem muito cerimônia comigo, não. Tá bom? Sou um caboclo lá do Amazonas, um curumim. E a gente é bem simples mesmo, tá? Eu gostei Conte muito de comigo. conhecer e saiba que eu orei por você ontem, tenho orado, tenho visto aí suas fotos, os estudos bíblicos. Você está fazendo um trabalho de Deus, não vai ser fácil, sabe? Todo o inferno está contra você, você está irritando muito e muito o diabo, mas Verdade. a vitória já é garantida. Nós servimos um Deus que a gente já sabe o final como vai ser, né? Amém. A vitória já é garantida. Continue perseverando, Amém. que eu tenho certeza que logo, logo ele vai te chamar por esse novo nome que só ele sabe Amém. e te colocar uma coroa na sua cabeça, tá bom, pastor? Amém. Louvado seja Deus. Eu Então, quero aqui agradecer a presença. Nossa, teve 25 simultaneamente. Mas fora as pessoas que assistiram pelo menos um pedacinho. A pessoa veio aqui assistir 1 minuto, isso aqui já é o nosso uhum, pagamento, né, André? sim, com Então, certeza, essa é a com nossa alegria. certeza. E quem sabe que na próxima segunda a gente. Qual que é o tema que você Eu falou? Esqueci o título. É queria falar do o remanescente. O remanescente remanescente e da a lei. lei de Deus, né? Ótimo, Porque tá aí dá bom. para trabalhar Apocalipse 17, Apocalipse Uhum, 14, Apocalipse 12, né? Que aí tá. você já estava entrando nesse mundo aí Que do é Apocalipse isso, 17. Então a gente trata nessa outra live, acho que é bem legal. É muito, sim, muito legal, muito interessante. muito interessante. E a gente convida vocês, né, para participar. E vocês, todos aí responderam sim, sim, unânime, né? Todo mundo falou sim, com Ah, certeza. segue aqui quem Então, é amigo do André, segue eu aqui. E quem é meu amigo, segue o André também. Tem aqui em por cima, tem um favor, negocinho aqui em ah, cima. é? Segue lá, vamos Ajuda continuar a vendo os gente, vídeos. né? Aham. Isso. Os Ajuda o vídeos, evangelho. vamos postar nos stories, que alguma pessoa precisa ouvir. Quando eu faço um vídeo e vou postar, eu oro antes e falo assim, Senhor, que pelo menos uma pessoa seja tocada, aprenda, né? Tu deixa essa live gravada, tá bom? Tu me marca lá também, Uhum. como Então colaborador. agora, então agora eu vou apertar o X aqui. Aí tu vai, Pastor, vai embaixo, vai aparecer compartilhar, tu vai botar um título lá, a lei, a validade da lei de Deus, né? Tu coloca. E aí tu vais marcar pessoas, tu aperta ali, aí tu não marca só hashtag, não, tu bota assim, colaborador, tá bom. que aí vai aparecer tanto no seu quanto no Ótimo. meu. Que alguns amigos falaram assim, não vou poder assistir agora, mas eu quero assistir depois, tá Combinado. bom? A gente Vou já postar aqui parou então. de falar da Bíblia aqui e continua aqui 20 E pessoas tá, aqui e com tá a até gente. subindo aí. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe Amém. cada um de vocês que estão aqui, de verdade. Valeu, meu amigo. Então tá, um Então, abraço, pastor. conte Foi um comigo sempre. prazer. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Um abraço. E Um aqui as portas abraço. estão abertas. Quando você falou que quer vir aqui, quando vir, só avisar. Quero passar ali, quero conhecer a história da igreja, que foi a matéria que eu mais gostei na faculdade, né, que eu me esforcei bastante Uhum. ali, a teologia da história da igreja e orientação profética, Hum, as duas disciplinas que eu gostei muito. Então tenho um sonho de ir lá no Michigan, conhecer uhum. o White State também, Sim. e eu quero muito aí por aí conhecer E os Deus vai Estados Unidos realizar também. esse sonho seu. Se Deus quiser, Ele vai realizar. Amém. Um Um abraço, pastor. Fique com abraço. Deus. Tchau, tchau, Tchauzão. tchau, todo mundo. Valeu.